Desde ontem eu estava preparando uma mensagem para este dia. Na verdade, eu não estava preparando, estava falando ao meu coração. O Senhor me fez lembrar algo que todos nós, enquanto cristãos, enquanto aqueles que creem, deveriam estar atentos com relação a isso, e muito, né? O Senhor Jesus falou após a sua ressurreição, não é? Ele falou aos seus discípulos, ele veio, apareceu a eles, né? Tanto é que houve ali um pouco de incredulidade, de não o reconhecerem. Mas teve um momento então que ele estava diante de todos eles e diante dos 11, não é? Como diz aqui a palavra, não é? Deixa eu só verificar aqui. Isso, finalmente ele apareceu então diante dos 11 e aí então ele falou para aqueles discípulos, não é? Após a sua ressurreição. Ele disse: "Ide e pregai o evangelho a toda criatura." Essas palavras que eu estou dizendo aqui são os versos 15 ao 18 que eu vou fazer a leitura do capítulo 16 de Marcos. São palavras do Senhor Jesus. E disse-lhes: "Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura." Foram as últimas palavras do Senhor Jesus aos seus discípulos, dando uma ordem para eles, para que eles fossem anunciar o evangelho, para que eles fossem falar daquilo que eles viveram, daquilo que eles viram, daquilo que eles presenciaram do poder de Deus, da morte do Senhor, da sua ressurreição e de que ele era verdadeiramente Cristo. E ele continua dizendo, então, ide pregai a toda criatura, né? Criatura nós entendemos que ainda não são filhos de Deus. Todos são criaturas até o momento em que creem no Senhor e então passam a ser chamados de filho, e aí são co-herdeiros com Cristo, não é? E ele continua dizendo, quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, vocês vão anunciar o evangelho, vão falar de tudo que vocês viveram, de toda esta obra que eu fiz, vão anunciar. E aqueles que creem e serem batizados, não é? Porque nós entendemos o batismo, né? A partir do momento em que nós temos consciência e fazemos essa escolha, acreditamos no Senhor e então somos batizados, não é? Somos renovados e ali é uma nova aliança, há uma aliança, na verdade, conosco, enquanto filhos de Deus. E estes então que creem, estes que acreditarem no que vocês vão contar, no que vocês vão falar, e forem batizados, estes serão salvos. Mas aqueles que não creem, ele diz, mas quem não crer será condenado. Então, nós temos essa escolha, não é? Talvez você que me assiste agora, você já acompanha o canal, você é um cristão, você crê em Jesus, você crê naquilo que você ouviu, naquilo que você leu através da palavra, você já foi batizado, a palavra disse você, então fez isso, né? Continua até o fim, você será salvo, né? Em outra passagem o Senhor disse que temos que ir até o fim, né? Desta maneira, não é aceitar hoje, crer hoje, mas amanhã tudo mudou e não cremos mais e fazemos outras coisas, enfim, não seguimos o evangelho, né? Aí é um outro assunto. Então, ele disse, aquele que não crê será condenado. E ele diz mais, e estes sinais, quais sinais? Alguns sinais iam seguir aqueles que creem. Ou seja, você que me escuta agora e crê no Senhor Jesus, é um cristão, você que neste momento está começando a despertar e a ler, não é? Leia a Bíblia. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te guiar e vai fazer com que você compreenda esta grande obra. E assim, se você crer, seja batizado. Então, continue, que você será salvo. E a palavra diz que aqueles que creram, aqueles que seguirem junto do Senhor, eles vão apresentar sinais,
não é? Eles vão apresentar sinais. Eu já leio aí os comentários, tá bom? Eles vão ter estes sinais. Que sinais são esses? Aqueles que creem vão ter os sinais. Que sinais? Primeiro, no nome do Senhor Jesus, é tudo pelo nome dele, vão expulsar os demônios. Então, um dos sinais, expulsar demônios. Segundo sinal, falarão novas línguas. Segundo sinal daqueles que creem. Terceiro, pegarão em serpentes, e se beberem alguma outra coisa mortífera, não lhes causará dano algum. Então, o terceiro é pegarão na serpente. Serpente, nós sabemos aí que tem vários atributos a elas que podem aí significar o perigo, não é? Estar meio em perigo, estar em lugares talvez que vão te prejudicar, né? A serpente é tida como traiçoeira, ela dá o bote, não é? Então tem muitas significações, né? Você vai poder tocar naquilo que aparentemente para o mundo parece ser tão perigoso, mas você, em nome de Jesus, você vai poder destruir, você vai poder ter este poder e autoridade. E diz, e se porventura você beber, né? O Senhor nos ensina orar antes daquilo que a gente vai, antes das nossas refeições. Tanto é que tem uma passagem que ele diz para os discípulos, né? E na verdade para todos que ali estavam também, de que nós temos que cuidar muito mais aquilo que entra, aquilo que sai da nossa boca do que aquilo que entra. Mas é importante o que? Nós abençoarmos os alimentos, não é? Para que o Senhor ali venha nos livrar de todo e qualquer perigo. Ele diz, se você beber algo mortífero, né? Isso não é agora você pegar, né, algo que você sabe que vai te fazer mal e você beber. Aí você está tentando a Deus. Você vai se prejudicar, sim. Agora, se você não sabe, você porventura te der alguma coisa, porventura você bebeu, comeu algo, o Senhor diz que não vai te fazer nenhum mal. Né? Então, esse é o quarto sinal. E diz um próximo sinal. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Este é um outro sinal de que quem faz isso segue a Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo, você que crê e é batizado, você precisa ter este sinal também, de impor a mão sobre alguém que está doente, orar pelo enfermo e ele ser curado. Então são 5 os sinais que aqui, desde o versículo 15 até o 18, o Senhor nos deu. Ou seja, para aquele que crê, para aquele que for batizado, para aquele que seguir a ele, vai apresentar estes sinais. E aí, o que eu quero dizer com isso? Por que eu estou fazendo a leitura disso? Ainda ontem o Senhor me falou, grava, não é? O teu próximo vídeo, fala sobre isso, para que nós venhamos atentar para quais são os sinais que nós, cristãos, aqueles que creem, aqueles que foram batizados, estamos apresentando. Quais sinais são evidentes na sua vida? Será que desses 5 sinais, nenhum está evidente na sua vida? Será que você não está manifestando nenhum desses sinais? Quando você ora sobre um enfermo ou sobre você mesmo, alguma enfermidade, você está sendo curado? Você já teve essa experiência? Você já teve experiência de talvez ter bebido alguma coisa que pudesse te fazer mal, ou ter comido algo e não te aconteceu nada, o Senhor te livrou? Você já teve experiência, não é? Tudo pelo nome do Senhor. Pelo nome do Senhor Jesus, de você falar novas línguas, e esse falar novas línguas é ser batizado no Espírito Santo, não são as línguas que nós conhecemos, o inglês, o francês, a língua portuguesa, não é? O alemão, o italiano, enfim, várias outras línguas que nós temos, não são essas línguas, essas nós aprendemos com o conhecimento racional, conhecimento humano. Mas as línguas que o Senhor está falando são as línguas dos anjos, são as línguas que você vai se comunicar com o Espírito Santo, né? Vai se comunicar com Deus através do Espírito Santo.
Então você vai falar novas línguas. Será que você tem apresentado este sinal? Você tem apresentado também um outro sinal em que ele diz assim, que expulsarão os demônios? Você já teve essa experiência? Então, estes 5 sinais o Senhor nos deixou. Deixou para todos aqueles que ouvissem a palavra de Deus e que crescem na palavra. Cresce que Ele é o Cristo, que Ele é o Messias, que Ele fez esta grande obra, que Ele te salvou, que Ele veio para te remir. Se você crê, se você se batizou, não é? Seguiu isso, você tem que apresentar estes sinais. Isso é para mim, é para você que crê. Então, o Senhor falou no meu coração, compartilha isso, sacode aqueles que vão ouvir esta mensagem, para que, se ainda não estão apresentando estes sinais, que venham atentar para apresentar estes sinais. E não é pela sua força, não é pelo seu conhecimento, não é pelo seu estudo, não é pelo sua vida financeira, não depende de você. Depende da comunhão que você tem com Deus. O que eu digo não depende de você no sentido daquilo que você tem, daquilo que você dispõe, mas sim no querer e no crer, no buscar na palavra de Deus, auxílio, crescimento, conhecimento de quem é Deus. E aí então, para que você venha ter estes sinais na tua vida, para que outros que te acompanham de perto ou de longe possam notar isso também, estes sinais em você. O Senhor falou comigo acerca disso, para compartilhar contigo, que está me escutando agora. Quais desses sinais, para você que crê, não é? Esta mensagem é para aquele que crê, não é? Não para aquele que não crê ainda na palavra de Deus, mas eu creio que vai crer, não é? Eu tenho certeza que vai chegar o momento, essa semente está sendo plantada e eu vou regar com orações para que talvez você que está escutando ainda não crê, que Deus venha falar ao teu coração, que o Espírito Santo venha mover em você. E então aqueles que creem, precisamos nós buscar estes sinais, ter todos eles, esses 5 sinais na nossa vida, porque aquele que é cristão, o Senhor nos deixou estes sinais. Ele disse aos discípulos, né? E se comprova isso, né? Os discípulos saíram então a anunciar o evangelho e estes sinais seguiram a eles e àqueles que creram. Diz assim no versículo 19, Marcos 16, 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu. O Senhor subiu, foi ao céu e assentou-se à direita de Deus, onde está hoje também. E eles, tendo partido, ou seja, os discípulos foram às missões, não é? Pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram, ou seja, os sinais aconteceram. Os sinais seguiram esses discípulos, os sinais seguiram aqueles que creem. Amém. A palavra de Deus, então, essas últimas palavras, né, essa mensagem que o Senhor nos deixou, foi para que nós viéssemos buscar isso. Foi para que nós viéssemos nos examinar, não esquecermos de que isso está ao nosso acesso. Precisa da nossa disposição, do nosso querer. Precisa do nosso examinar. Examinar a nós mesmos, não o outro. O outro não está tendo esses sinais. Ele diz que é cristão, mas ele não cura, ele não ora, ele comeu uma coisa e passou muito mal, quase morreu. Não, nós não temos que analisar o outro acerca disso. Cada um vai dar parte de si mesmo para Deus. E Deus é o justo juiz que está olhando a tudo agora, neste exato momento. Está escutando aqui a minha mensagem antes mesmo de eu vir aqui trazer, porque foi Ele quem a me deu. Então, nós temos que nos examinar a nós mesmos e buscarmos estes sinais na nossa vida, se é que nós cremos no Senhor Jesus. Que o Senhor venha falar contigo, que o Espírito Santo venha intermediar esta conversa e venha aí frutificar, né, esta mensagem no teu coração, para que você tenha sede, vontade, busque o Senhor, fale com Ele todos os dias e várias vezes ao dia.
você pode falar com o Senhor, mas retire aquele tempo especial para você meditar, para você se fortalecer na presença dele. E eu tenho certeza que estes sinais vão te seguir também.